de número 4. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, ficou chateado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfades ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, tua vontade às nossas vidas, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu tenho uma opinião muito bem formada ou elaborada sobre destino. Algumas pessoas, elas dizem que o destino ele já está escrito, que a vida já está escrita. Algumas pessoas arriscam a dizer que em algum lugar no céu, no cosmos, sei lá onde, tudo já está previamente determinado, e nada do que eu possa fazer pode alterar o curso da vida, ou o curso das coisas da vida. Então são pessoas que elas acreditam que tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja algo bom ou algo que não é bom, algo ruim, já estava determinado, já estava escrito. E geralmente são pessoas que, quando falam isso, completam a frase dizendo: mas Deus sabe de todas as coisas. Eu particularmente sou da opinião, respeito quem pensa diferente, mas eu particularmente sou da opinião que nós somos responsáveis por escrever a história da nossa vida, e que muitas coisas que nós estamos vivendo exatamente hoje não fazia parte de um plano de Deus,
não é o prazer de Deus, não é algo que Deus falou, esse vai passar por isso e aquele ali não. Mas muitas coisas que acontecem conosco são coisas que elas foram consequências das nossas opções, das nossas escolhas, das nossas decisões. A história de Jonas, bom, é um livro que, como eu já tenho dito, desde o começo da campanha, que é um livro que fala sobre Deus. É uma narrativa que explica a revelação de Deus para o povo de Nínive, para o povo estrangeiro. E no decorrer das páginas de Jonas, nós percebemos que Deus, ele tinha um plano para Jonas. E também Deus tinha um plano para a cidade de Nínive. Quem entendeu, diga amém. Vamos por partes. Qual que era o plano de Deus para Jonas? O que Deus tinha pensado para Jonas? O que Deus tinha escrito para a vida de Jonas? Que ele sairia da cidade dele, que ele sairia do povo dele, que ele pegaria um barco e iria lá para a cidade de Nínive, e ali em Nínive ele pregaria a palavra de Deus, dizendo que era para aquele povo se arrepender, ou então Deus enviaria o juízo para aquele povo. Quem entendeu, diga amém. Esse era o plano de Deus. Para Nínive, Deus também tinha um plano. Qual era o plano de Deus para Nínive? Que se não houvesse o arrependimento, eles seriam destruídos. Capítulo 1 de Jonas é muito claro em dizer qual era o plano que Deus tinha para Jonas e para Nínive. E quando nós chegamos no final da história, ou no final do livro, nós encontramos totalmente o contrário que Deus tinha colocado como propósito lá no começo. Porque o projeto de Deus era usar Jonas para levar a palavra para aquele povo, e aquele povo se converter. O plano de Deus era usar Jonas, mas você vê que no final da história, Jonas terminou a história diferente. Quem entendeu, diga amém. Ele escolheu outras coisas. Ele deixou que sentimentos entrassem no coração dele. Ele deixou ser influenciado pela cultura que ele tinha, por aquilo que as pessoas diziam para ele, acerca de Deus até mesmo. E até o plano de Deus para a cidade de Nínive foi um plano que foi mudado no final da história. Porque Deus não destruiu Nínive, Deus trouxe restauração, perdão, Deus trouxe mudança, Deus trouxe cura para o povo de Nínive. Então quer dizer que Deus tem um plano para as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Mas esse plano só vai acontecer se você quiser que esse plano aconteça na tua vida. Se você se abrir para esse plano, se você se posicionar para que esse plano aconteça para a tua vida. Deus não escolheu uma meia dúzia para sofrer e uma outra meia dúzia para ser feliz, não. Deus nos escolheu para viver o plano dele. Por isso, o convite de Deus nessa noite é para que nós possamos nos abrir para o plano de Deus, para que esse plano, esse projeto de Deus se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém, queridos? Então a gente olha às vezes um menino morrendo de 18 anos. Deus quis assim, pastor. Não, Deus não quis assim. Nós encontramos pessoas hoje se perdendo na vida. Pastor, mas Deus queria isso. Deus não queria isso para essa pessoa. Existem os caminhos que nós escolhemos. Domingo eu falei aqui na igreja sobre a parábola do filho pródigo. E uma das coisas que eu falei na parábola do filho pródigo é que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe. O filho mais novo, quando chegou para o pai, falou assim: pai, me dá minha herança, porque eu quero ir embora. O pai falou: tá, aqui está a tua herança. Você é livre para fazer as suas escolhas. Quem entendeu, diga amém. Você é livre. Você não vai ficar amarrado aqui do meu lado. Eu não vou te obrigar a ficar do meu lado. Você escolhe. Jonas, ele, não quero ir para Nínive, eu vou para um outro lado.
Eu vou para uma outra cidade, eu vou lá para Tarsis. Quando ele foge do plano de Deus, diz a Bíblia que Deus prepara todas as circunstâncias para levá-lo para o centro da vontade dele. Por quê? Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Do que depende de Deus, Ele nos leva para o centro da vontade dele. Mas o problema é que nós somos teimosos. Nós que insistimos naquilo que não é um plano de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Então Deus faz toda uma volta e leva Jonas lá para onde ele tinha que ir. E o grande problema não foi que Jonas não chegou lá, ele chegou lá. Mas o problema de Jonas foram os sentimentos que foram entrando no coração dele. Porque Jonas começou a pregar naquela cidade. E Jonas não estava vendo o trabalhar de Deus. Jonas não estava vendo o que Deus estava fazendo. E o grande problema é que nem sempre nós conseguimos identificar o trabalhar de Deus. Às vezes eu me pego ansioso com algumas coisas. Às vezes eu me pego preocupado com algumas coisas. E Deus me faz parar e entender. Peraí, você está reclamando de alguma coisa? Olha o que eu já fiz. Olha as coisas que já aconteceram. E então eu começo a voltar à minha centralidade. Jonas, quando chegou onde Deus queria que ele chegasse, ao invés dele se alegrar pela oportunidade que Deus tinha dado para ele, de sair do ventre do peixe e entrar em Nínive e pregar a palavra, ao invés de agradecer, ele simplesmente se fecha. Ele se torna cego, ele não enxerga o trabalhar de Deus. E ele não percebeu que ele estava pregando. E a palavra de Deus estava tocando naqueles corações. E Deus estava quebrando o coração de um, o coração de outro. O coração do rei, o coração das pessoas, o coração dos velhos, o coração dos jovens. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que ainda que você não esteja vendo o trabalhar de Deus na tua vida, ainda que pareça que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Deus já está trabalhando na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a esse Deus nessa noite. Você pode exaltar a Deus. Fala assim para quem está ao seu lado: ainda que você não esteja vendo. Mais alto, diga: ainda que você não esteja vendo. Diga assim: Deus está trabalhando na tua vida. Jonas não estava percebendo, mas Deus estava trabalhando. Jonas não estava percebendo, mas cada rua que ele passava, Deus estava deixando um rastro ali. Um rastro de mudança. Se existe algo que fica muito claro no livro de Jonas, é que Deus muda pessoas. Que Deus muda a realidade de pessoas. Que Deus transforma realidades. Quem entendeu, diga amém. Ele vai pregando, ele vai pregando. Ele vai evangelizando. E sem se dar conta, Deus foi tocando nos corações. Mas o capítulo 4, ele começa com uma frase que eu acho interessante. Está com a Bíblia aberta ainda? O capítulo 4 diz que Jonas, ele estava desgostoso. Ele estava estava profundamente ressentido. Jonas estava chateado com Deus. Ele estava triste com Deus. Se nós podemos colocar várias características que eu não considero ser boas, positivas em alguém, em Jonas, existe uma característica nele que é muito importante. Jonas era sincero. E Jonas, quando vai se referir, quando ele vai falar com Deus, Jonas não disfarça. Jonas, ele fala: Deus, eu estou triste, estou ressentido, eu estou chateado com o Senhor.
E no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa caminhada com Deus, em alguns momentos da nossa vida, nós passaremos por uma síndrome como essa. Em alguns momentos, nós ficaremos chateados com Deus. Sabia disso? Em alguns momentos, você vai se deparar com situações que você vai dizer: Deus, por quê? Estou triste, Senhor. Jonas ficou triste. E você pergunta: pastor, era justificável a tristeza dele? Não, não era justificável. Pelo contrário, não tinha nada de justificativa. Mas ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque Jonas, ele tem as mesmas características que eu e você. Ele é limitado. Nós não enxergamos nada além daquilo que nós estamos vendo aqui com os nossos olhos. Nem sempre nós conseguimos entender os planos divinos, nem sempre os propósitos divinos. Paulo, quando ele se depara com isso, Paulo vai dizer o quê? Que Deus tem um propósito para todas as coisas. Aquilo que eu não entendo, eu ponho na mão dele, porque eu sei que ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas Jonas ficou chateado. Em alguns momentos nós vamos orar. E como eu preguei semana passada, terça-feira passada, em alguns momentos nós vamos orar. E a resposta de Deus não necessariamente será aquilo que nós gostaríamos que Ele respondesse. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Em alguns momentos você vai poder fazer até uma entrevista de emprego, que você vai falar: esse emprego é o emprego da minha vida. E o emprego da tua vida não vai ser da tua vida, vai ser para a vida de outra pessoa. Em alguns momentos você pode orar por alguém e Deus fala: não, eu vou fazer diferente na vida dele, na vida dela. Em alguns momentos você pode traçar um plano e Deus vai falar assim: desculpa, é o teu plano, mas não é o meu plano para a tua vida. Vamos por outro caminho. Não sei, talvez você está aqui hoje e você esteja chateado com Deus, porque alguma coisa não está no teu controle. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que o plano de Deus, o projeto de Deus, ele é maior do que o nosso. E aquilo que os nossos olhos não podem contemplar, não podem entender, não discuta com Deus. Deus, ele é soberano. E os planos de Deus, eles ainda são excelentes para a nossa vida. Você pode aplaudir a Deus por isso, aleluia. E os planos dele não podem ser frustrados, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Não fica chateado, Deus sabe o que faz. Posso ouvir amém, queridos? Jonas estava chateado. Ele estava chateado. Ah, Deus, está vendo? Eu sabia que o Senhor não ia matar, não ia destruir. Eu sabia. Tu és um Deus piedoso, versículo 2, misericordioso, longâmino. Tu és um Deus benigno, um Deus que se arrepende do mal. Interessante, Jonas é que lá no capítulo de número 1, quando ele cai no mar e o peixe engole, e no capítulo 2 ele ora e fala: Deus, me dá mais uma chance. Deus foi bom com ele. E aqui, quando Deus é bom com Nínive, ele fica chateado. Ele queria que Deus fosse bom com ele, e que Deus fosse justo com Nínive, castigasse Nínive. Quem entendeu, diga amém. Deus tem que ser bom comigo, mas com ele, que Deus possa julgar e pesar. O meu pecado, que Deus me perdoe, é um pecadinho, mas o pecado dele não, o pecado dela não. Deus era tão bondoso, foi tão bondoso com Jonas, que quando Deus foi bondoso com Nínive, Jonas ficou revoltado. É interessante a mentalidade de Jonas, porque ele era muito mimado, queria que as coisas fossem do jeito dele. E esse texto é a maior prova que diz que Deus não faz do nosso jeito, é do jeito dele.
É no tempo dele, é da maneira dele, amém? Por isso, em nome de Jesus, levanta sua mão para o céu assim, olha, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma nessa noite, porque no tempo de Deus, no jeito de Deus, no modo de Deus, a vontade dele acontecerá na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor por isso? Aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém, queridos? Jeito de Deus. Mas ele se revolta, ele fica triste com Deus. E ele decide, ele toma decisões. Ele toma decisões que a Bíblia não mostra depois o que acontece. Porque a Bíblia simplesmente não fala mais sobre Jonas. Ele se fecha. Ele se revolta contra Deus. Ele fica nessa chateação com Deus. E simplesmente a história dele não tem um final que Deus tinha planejado para ele. E eu aprendi uma grande verdade, queridos, com esse texto, com esse ensino de Jonas. Ninguém pode impedir o plano de Deus para a tua vida. Apenas você mesmo. Ninguém pode destruir o plano de Deus na tua vida, apenas você. Ninguém pode frustrar o plano de Deus na tua vida, apenas as nossas cabeçadas. Ninguém pode roubar de nós aquilo que Deus tem para nós, a não ser que você escolha abrir mão disso. Deus tinha um plano para Jonas, Deus tinha um chamado para Jonas, Deus tinha uma unção para colocar em Jonas, Deus tinha tudo para Jonas. Jonas falou: eu vou fazer diferente. Ele escolheu. Nós que escolhemos, nós que decidimos. Ninguém vai destruir nada na tua vida. O diabo não pode destruir, não. Ninguém pode destruir, ninguém. Só se você quiser. Só se você deixar, só se você abrir mão, só se você desistir, só se você parar de crer, só se você parar de confiar em Deus. Por isso, em nome de Jesus, coloque hoje a tua vida, decida hoje impor a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos na mão dele, amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus, mais forte as palmas. Glória a Deus. Amém, queridos? Você quer fazer do teu jeito? Responsabilidade é tua. Ele sofreu, irmãos. Jonas sofre no começo, no meio e no fim do livro. Porque em todo o tempo ele foi confrontando a vontade de Deus. A maior loucura, a maior insanidade que existe é tentar lutar contra o projeto de Deus para a nossa vida. Pedro disse: para onde irei, Senhor? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. O preço foi tão alto que ele pagou, que eu tenho algo a dizer para você, que não vale a pena. Não vale a pena pagar este preço. Quem entendeu, diga amém. Não vale a pena. O que estava escrito, digamos assim, determinado, foi tudo mudado. Por que mudou para Nínive? Porque eles se arrependeram. Porque eles choraram aos pés de Deus. E não existe oração que Deus não possa ouvir. Por que a história de Jonas não acabou tão bem como poderia acabar? Porque ele se rebelou contra Deus. A Bíblia vai dizer que ele se assenta no lado de fora de Nínive. Senta lá na montanha, lá no monte bem alto. Ele fica ali esperando a tragédia vir sobre Nínive. Esperando o pior acontecer sobre Nínive. Ele queria que Deus mandasse fogo em Nínive. E Deus foi lá e falou: não vou mandar fogo. Eu vou mandar misericórdia em Nínive. E isso deixou Jonas revoltado. Talvez, aqui para encerrar, talvez existam pessoas sentadas, esperando Deus destruir, esperando projetos acabarem na tua vida. Mas essas pessoas não verão isso acontecer, sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus para a tua vida vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por isso, aleluias. Você consegue dar glória a Deus por isso? Aleluias.
Amém, queridos? Jonas não vê a destruição, Jonas vê a restauração. E eu sei que Deus vai restaurar vidas aqui. Não é tempo de destruição, é tempo de restauração. Em nome de Jesus, abre o teu coração nessa noite. Pastor, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu sei. Coloque nas mãos de Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Não acabou ainda. Deus está trabalhando. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Convido você a ficar em pé nesse instante. Fechar os teus olhos agora em nome de Jesus. Aí no seu lugar mesmo.